Boa noite a todos. É uma alegria muito grande receber todos vocês hoje aqui no Dom Juan. A gente recebeu apoio bem especial da Libs, agradeço, né, para que todo mundo pudesse estar aqui hoje. Eu também queria agradecer a presença de todos e das palestrantes, a Janine e a Josi, né, que vem trazer muito conhecimento para nós nessa noite especial. É uma noite de grandiosidade para nós, pois é o Summit da Pesquisa Clínica do Instituto de Oncologia do Paraná. E é importante para nós estar aqui hoje, especialmente porque a gente está comemorando 20 anos esse ano de centro de pesquisa. Então, é uma forma da gente também dividir conhecimento com todos que estão aqui, mostrar a excelência do nosso centro, da nossa equipe, né? E das parcerias, que muitas pessoas que estão aqui hoje com a gente são nossos parceiros, estamos trabalhando juntos. Alguns eu ainda não conheço, né? Para quem não me conhece, eu sou a Vanessa, sou coordenadora do Centro de Pesquisa do IOP, e eu estou aqui falando hoje em nome da Rocio, que é nossa diretora, e do Dr. Evanes, também nosso diretor técnico. E eu queria aproveitar e pedir para as meninas da minha equipe, para a gente, vou apresentar elas rapidinho, pois é um jantar comemorativo. Então, a gente tem aqui a Thaís, coordenadora de estudo, Bruna, coordenadora de estudo, Blanda, nossa assistente, a Manu, né, a Manuela, nossa aprendiz, tem a Ju também, a Juliana, que está de férias, então está aqui em pensamento com a gente. E é uma satisfação muito grande, então, a gente poder comemorar esse grande feito do centro, saber que a gente está, cada ano, agregando mais, né, trazendo junto com outros centros e para os nossos pacientes mais inovação. E aí, para esse summit, a gente ficou muito na dúvida do que a gente iria abordar. E como esse ano a gente teve dois grandes momentos, assim, que foi uma auditoria internacional da Sandoz e a inspeção da FDA agora, a semana passada, então estamos bem fresquinhos. Então, a gente pensou em trazer um tema bem relevante, que é a qualidade, pois a gente percebeu que a pesquisa clínica exige, né, esse tipo de abordagem, e, ao mesmo tempo, ela vem acompanhada de inovação, a gente tem que estar extremamente atualizado o tempo todo. Então, foi por isso que a gente escolheu também duas pessoas muito especiais, que têm uma trajetória aí reconhecida, né, na pesquisa clínica e na qualidade. Então, a gente vai trazer hoje, né, quem vai falar para vocês é a Janine, que já tem mais de 20 anos de experiência na pesquisa clínica, acho que todo mundo aqui conhece ela, quem não conhece já ouviu falar. A Josi também, que trabalhou, né, muitos anos como gerente da qualidade ali no IOP e agora assumiu o cargo de diretoria, na diretoria operacional da Santé, né, que é uma das empresas agora do grupo Med4U. Então, são duas pessoas que vão trazer muito conhecimento, muita bagagem hoje, focando, então, em toda a relevância que a qualidade traz e que a gente percebe o quão isso é necessário para o nosso dia a dia. Então, eu não vou me alongar muito, né, para vocês aproveitarem a noite, porque hoje elas têm coisas muito importantes para falar para todo mundo. Então, aproveitem bastante a noite, que vocês possam agregar bastante conhecimento. E qualquer coisa, a gente lá do IOP está à disposição de todos vocês, pois todos foram convidados, então são todos especiais de alguma forma para nós, tá bom? Então, eu vou chamar primeiro a Janine, né, que vai trazer essa abordagem da rotina diária à auditoria. Então, como que o nosso dia a dia é influenciado pela qualidade e que pode trazer, então, qualidade mesmo em todos os sentidos, né, para a nossa prática diária. Bem-vinda, Janine, muito obrigada. Faltou mão aqui, gente. Você vai prender. Eu falei para as meninas, tem que segurar o passador, tem que segurar o microfone, tem que segurar o outro microfone. Falei, gente, faltou mãos aqui. Peraí, deixa eu ver onde é que eu fico. Peraí, acho que eu vou ficar aqui. Bom, gente, boa noite. É um prazer estar aqui. Primeiro, eu queria agradecer a Vanessa, toda a equipe do IOP, né? Agradecer a Rocio, que não está aqui presente, o Dr. Evanes, né? E toda a diretoria do IOP, que já há algum tempo eu tenho uma parceria de alguns anos com a instituição por várias razões, e estar aqui hoje falando de qualidade, né, na pesquisa clínica é nada mais do que falar do meu dia a dia, do meu feijão com arroz, há mais de 24 anos vai fazer, já estava fazendo as contas. E aí, então, esse é um ponto que me desperta paixões e também alguns certos temores, porque a Vanessa me falou assim, Gê, você tem de 20 a 30 minutos para falar.
né? E alguns já foram meus alunos, sabem que para mim parar de falar é um pouco complexo, né? Então, eu queria só me apresentar. Eu sou Janine, então, como a Vanessa comentou, eu sou farmacêutica bioquímica de formação. Tenho três grandes paixões na vida, que é a oncologia, a docência e a pesquisa clínica, além das minhas 3 filhas e meu marido, né? Mas eles entram fora dessa conta no momento. E eu sempre gostei de misturar todas essas grandes caminhos, porque eles têm, em alguns momentos, pontos de encontro, né, de conexão, que fazem, inclusive, na oncologia, na docência, na pesquisa clínica, a gente sempre procurar o melhor de todas essas áreas. E quando a gente fala de qualidade, eu acho que esse é um dos grandes pontos que a gente sempre tenta trazer na nossa atividade do dia a dia, mas muitas vezes a gente acaba se preocupando isso quando aparecem palavras do tipo auditoria, inspeção, e a gente tem que pensar que isso é um pouco mais profundo, né, do que simplesmente se preparar para um dia das nossas vidas, ou uma semana, que seja, durante um determinado período. Então, agradeço aí o convite de trabalhar junto com a Josi, porque eu já tive que trabalhar na prática o dia a dia, isso com ela, né, estamos trabalhando ainda. E a gente vai falar, então, um pouquinho sobre gestão da qualidade na pesquisa clínica, da rotina diária até a auditoria. Eu vou até um pouquinho mais, já que a gente trabalhou, né, intensamente aí ao longo desse semestre a questão de inspeção também. Então, a gente vai conversar um pouquinho. Aqui uma declaração de conflito de interesse, né? Além de docente, eu tenho uma empresa de gestão e consultoria na área de pesquisa clínica, então, né, é a relação que eu tenho com muitos de vocês aqui. Inclusive, eu sou docente, coordeno o curso de pesquisa de pós-graduação em pesquisa clínica na PUC, né, e trabalho esse conteúdo nas graduações de farmácia, enfermagem e medicina dentro da graduação convencional lá na instituição, né, e trazer aqui que o conteúdo é conteúdo meu, do meu trabalho, mas a gente está no mundo da inteligência artificial e eu tive apoio, sim, na formatação e configuração dessas apresentações. Bom, vamos lá. Como eu disse, Josi, a gente parte do mesmo ponto de partida, tá? Então, qualidade, gente, ele não vai começar quando o auditor, quando o inspetor chegar, né? Seja o teu auditor interno ou como cadê a Bruna? Quando a moça da cadeia, Bruna, cadê a Bruna? Bruna. Quando a moça da qualidade vai apertar lá para falar, ó, vai ter ISO semana que vem, né? Ela, né, é construída na tomada de decisão do que a gente faz diariamente, no nosso dia a dia. Esqueçam a palavra monitoria, inspeção e pensem no que você faz no teu dia a dia. É isso que vai construir na tua rotina se você produz algo com qualidade ou não, né? E aí, o que realmente significa qualidade em pesquisa clínica? E aqui eu vou soltar uma pergunta para vocês, porque eu sei, eu conheço muitos de vocês, alguns rostinhos não, mas o chefe de vocês eu conheço, é uma best friend minha, né? Então, quando vocês ouvem a palavra qualidade, o que vem na cabeça de vocês? Nada? Oi? Processo. Boa. Padronização. Organização. Segurança. Vamos lá. Confiança. Estamos alinhados, né? As mais comuns, né? Procedimento operacional padrão. E aí cada instituição tem um nome, né? Ixi, ai, ai. A gente põe SOP na pesquisa clínica e tá ótimo, daí vai na gestão da qualidade. Aqui é MP. Aqui é POP. Aqui é IT. E aí, que foi Jesus amado, você vai ver, tá todo mundo falando a mesma língua, cada um com um nome diferente, né? Pensa em monitoria, em auditoria, checklist, documentação, segurança, né? Mas a qualidade é muito mais do que isso quando a gente pensar em pesquisa clínica. E, ao mesmo tempo, na pesquisa clínica, a gente tem um desafio, que tem uma transversalidade muito grande com a assistência. E aqui, eu acho que, pela carinha de vocês, eu acho que a maioria de vocês é centro de pesquisa dentro de uma instituição de saúde assistencial. Não é centro de pesquisa puro. Porque existem CNPJs, instituições que nascem como sou centro de pesquisa e é só centro de pesquisa. E aí a assistência cai um pouquinho. Então, quando a gente está dentro de uma instituição de assistência de saúde, a gente tem a cultura da qualidade daquela instituição e a gente tem que estar dentro disso. Eu não posso fugir desse escopo. A gente tem que, em algum momento, se alinhar, né, Josi? A gente tem que vir na mesma conversa. Quando a gente pensa em qualidade na pesquisa clínica, a gente tem que garantir ao mesmo tempo, primeiro, ponto de partida, segurança do participante. Lembre que para a gente ele é participante, não é paciente. Integridade do dado.
E aqui eu coloquei um asterisco porque eu precisava escolher alguma coisa para falar, e senão eu vou ficar aqui um curso de 12 horas falando com vocês sobre qualidade. Conformidade regulatória. Eu vou dar mais foco na integridade de dados. Tá? Conformidade regulatória, ou areazinha para ter regulamentação, hein? Essa aqui me perguntou ontem, nossa, mas é papel, né? É muito papel. É papel. Da norma disso, da norma daqui de cima, de lá de baixo, desse país, do país do lado, onde é que esse estudo está acontecendo, das normas internacionais, e dá-lhe regulamentação. E credibilidade. Eu tenho que confiar naquela informação. E aí a gente vai ter agências regulatórias para dizer se a integridade do teu dado te dá credibilidade para aquilo que está saindo dali, né? Então, nessa ordem, a gente precisa garantir segurança do paciente, dado, conformidade, e a nossa qualidade tem que estar focada nesses quesitos quando a gente pensa nesse processo, né? Antigamente, para quem é mais da velha guarda, quando a gente falava em qualidade, né, para quem não sabe, eu fiquei 20 anos no setor de pesquisa do Erasto Gettner e depois eu fui alçar voos aleatórios, né, voos independentes, né? E lá atrás, eu tive, acho que com essa do IOP foram 5 inspeções FDA. E eu passei numa lá atrás. Entrei no hospital, entrei na pesquisa, inspeção do FDA. Quando a gente pensava em qualidade, era isso. A gente pensava, alguém vem auditar, alguém tem a ISO, ONA, Joint Commission e vai cair o FDA. A gente nem falava em Anvisa, nem tinha Anvisa naquela época, né? Vai verificar se o resultado saiu certo e depois vai ver o fato. Hoje a gente vive outra realidade, tá? A gente tem que pensar que qualidade é cultura institucional. E mudar a cultura é difícil. E quando você tem isso como cultura, isso torna-se um hábito. É natural, é automático. Se a coisa não é automática se fazer desse jeito, se você para 2 minutos para pensar, eu tenho que fazer isso, é porque esse hábito não faz parte da sua cultura. E aí é onde a gente precisa trabalhar. Por exemplo, há muito tempo atrás, quem tem mais umas décadas de vida, não era comum andar com cinto de segurança, não. Hoje você entra e prende o cinto de segurança. Automático. Quando eu era pequena, a gente andava no porta-mala. Você entra com uma criança hoje no carro, você fica procurando, cadê a cadeirinha? Senão você nem entra naquele carro. Isso é mudança de cultura. E é a mesma coisa. Então, se a gente tem que ter algum processo que para ter segurança, eu tenho que pensar mais de 2, 3 minutos para não estar ali no teu natural, não tem problema isso. Mas a gente tem que pensar que a gente precisa reorganizar o modo operante de executar determinada tarefa, né? E hoje a gente tem as normativas, né? Acho que todo mundo aí está em dia já, né? Com esse aí de GCP novo, R3 da emenda 6, todo mundo já fez os treinamentos novos, ok, precisa, já deu para fazer, quem não fez, faz correndo. Tá? A questão da qualidade baseada em riscos, né? O Quality by Design, a forma com que os programas de desenho, o desenho do estudo e os programas de monitoramento e acompanhamento do estudo, tem a Cris aqui de CRO sacudindo a cabeça, o pessoal da Libs, que é sponsor de estudo aqui, aliás, obrigada pela realização do evento, né? Hoje a gente já pensa com essa cabeça, com esse modelo de prevenção, gestão de risco, melhoria contínua, para quem é aí do processo de gestão da qualidade, Toyota estilo de vida, né? Para quem gosta aí de melhoria contínua, lembra da Toyota lá. O que tem a Toyota? Vai estudar lá um pouquinho que vocês vão ver o que a Toyota tem a ver com toda essa história. Mas muito vem da fabricação, do modelo de fabricação de carro deles, tá? Então, não é só cumprir um procedimento, é compreender os riscos relacionados, mapear teus riscos, conhecer aonde pode ter os teus problemas. Isso é o que vai garantir que você tenha uma mudança de comportamento, né? Não vou detalhar, mas a gente tem bastante coisa para conversar, eu vou tentar ser rápida, deixa eu ver que horas são, tá? Eu prometo que até 8h30 paro de falar, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre integridade de dados, a rotina, tá? Aqui tem um framework importante que não pode sair da cabeça de quem é da pesquisa clínica, que é o ALCOA, que já está no ALCOA+, então, porque tem mais coisa, não é só o ALCOA, né? Da rotina até a auditoria, vou trazer alguns dados para vocês, algumas coisas que podem acontecer lá no final, e como é que vocês podem ir se preparando para isso, né? Então, quando a gente pensa em integridade de dado, né, não basta fazer o certo. Você tem que mostrar que você está fazendo certo.
E eu vou falar para vocês que nesses últimos 5 anos, os meus principais colegas de trabalho têm sido equipe de TI. Hoje eu fiquei numa reunião de 7 horas com a equipe de TI de uma das instituições que eu dou apoio. Eu fiquei das 10h30 da manhã até agora há pouco conversando com os 5 técnicos da TI, com o DPO, com o gerente da TI e com a gerente da qualidade lá. Porque a gente precisa, e se a gente pensar, por que da TI? Porque hoje a nossa informação está toda ela em sistema eletrônico, a maioria. Tem coisa em papel? Ainda tem. Então, se tem coisa em sistema eletrônico, eu falei para os meninos hoje, eu falei, vocês sabem que se cair uma visita de inspeção aqui, vocês podem ser um dia 24 horas de inspeção em vocês. Mas a gente não faz pesquisa clínica, mas vocês que cuidam do dado. Vocês que cuidam do registro do dado. E aí, vocês que eles vão fazer a inspeção, não é lá na minha sala do centro de pesquisa. É aqui. Porque a hora que eu ligar um computador, ele vai falar, opa, esse computador é da TI, vem para cá, é vocês que eu vou fazer a inspeção. Tá? Então, aqui a gente tem que provar a qualquer momento, para qualquer parte interessada, seja para o patrocinador, seja para o comitê de ética, seja para a agência regulatória, nacional, internacional, e aí vem a questão de eu estar em estudos multicêntricos internacionais, eu estou sujeita às agências regulatórias dos outros países que participam daquele mesmo estudo, né? E aqui a régua real não é o dado em si, é o resultado. Como que o dado nasceu, como que ele foi registrado, ele pode ser reconstituído, porque se eu não conseguir mostrar a história do dado, o meu resultado não vale nada. Pode jogar ele no lixo. Mas mostrou que a droga funciona. Se o teu dado não tem integridade, e a gente já vai falar um pouquinho mais disso, esqueça. Pode questionar. E essa, para quem é do mundo científico acadêmico, a gente tem que saber ler isso no artigo, tá? Tem que ter no disclaimer, lá aqueles adendos do artigo que ninguém abre, como é que foi feita toda a análise da integridade do dado. Porque às vezes a publicação do artigo científico está lindo, maravilhoso, aí você vai lá naqueles supplements. E você fica assim, mas que diabo que esse dado surgiu desse jeito? E é lá nessa parte que tem isso. O consumidor do dado final, isso eu falo muito para os residentes de medicina, vocês têm que ler essa parte do suplemento, da parte da metodologia de análise de integridade de dado. Tá? E aí a gente tem, né, aqui algumas exigências, e elas têm nome, e esse framework do Alcoa, que muitos de vocês já devem ter se deparado, né, ele orienta todo esse processo. Né? Então, ela não se implementa na véspera de inspeção. Não é porque eu vou receber lá o comunicado, a carta de que o FDA está vindo, agora vamos organizar tudo agora. Não, a coisa tem que estar acontecendo. Né? Porque senão você só vai estar dando uma maquiagem, a hora que você enfiar a cara na chuva, sai. Né? Ela sai. Então, a gente precisa ser organizado. Né? Então, a rotina diária, né, é o que constrói a qualidade do teu dado, do teu estudo, da forma com que você faz pesquisa clínica. Né? Isso está antes da inclusão do teu participante na organização da estrutura, na definição de políticas institucionais, na própria inclusão, na condução desse participante e do estudo, no encerramento. Cada etapa vai ter pontos que a gente precisa ter cuidado. Vou usar aqui de exemplo a seleção de um participante e um potencial participante no estudo. Quais são erros que podem acontecer? E aí a gente precisa mapear o meu processo, não o processo do centro da esquina, o meu processo. Como é que eu faço? Fiz esse trabalho com as meninas do IOP, para quem é mais antiga aí lembra. A gente ficou dias e dias sentado no chão com cartolina e 55 mil post-its coloridos, mapeando o processo. Manu chegou a pegar um pouquinho disso. Né? Mapeando o processo. O que você vai fazer aqui? Agora me conta como é que você faz. Tá bom, você faz como? E você faz como? E foram, não é assim que faz, não. Não é assim que faz, não. Eita! Quantas vezes vocês já sentaram e perguntaram para 5 pessoas diferentes como é que vocês ligam para o paciente para avisar que tem consulta? Agendamento do estudo. Né? Inclusão de participante no estudo. Erros clássicos. Inclusão inadequada. Critério mal interpretado. E esses dias eu peguei numa auditoria, numa abertura de centro, num outro estudo. Isso aqui está meio estranho. Essa orientação aqui em relação ao método contraceptivo está meio estranho. Pega o protocolo em inglês. Vê lá que eu acho que essa tradução está estranha. Eu fiquei só olhando aquilo. Pega o protocolo em inglês. Não, aqui, ó, em inglês está escrito assim, assim, assada. Esse tá lindo, tá bonito, a tradução tá errada, mas o que está aprovado no comitê de ética daqui tem que estar em português. E é ele que vale. É isso, este documento que foi aprovado. Se ele não está claro, não está claro. O que vai gerar?
Um critério mal interpretado, uma ação mal interpretada, uma conduta mal interpretada, que daí no olhar do analista do dado lá no final vai dar um dado errado. Porque foi traduzido de uma forma estranha. E não posso ficar só me baseando no que está em inglês. Tá? A gente sabe que é uma skill que a gente tem que ter, é saber língua inglesa para fazer pesquisa clínica, mas a gente tem que garantir que a tradução esteja correta. Documentação incompleta. Né? Quais são as consequências disso? Desvios maiores, às vezes até violações de GCP. Exclusão de dados da análise. Eu sou docente também, oriento alunos lá no programa de mestrado. Gente, quando a gente tem que tirar dado de resultado de aluno que está com pouco dado, a gente fala, ai meu Deus, o que essa criatura vai defender? Eu tive que tirar esse dado, porque o dado está todo errado. Aí a gente fala assim para o patrocinador, sabe aqueles teus dados que estão dando consistência de que teu dado, do que teu produto é eficaz? Então, eu preciso tirar esses dados, tá? Porque esse paciente é um paciente violador. Eu tenho que tirar esse dado. Aí a qualidade do teu dado... E assim, eu não sei se vocês sabem, a gente fala isso com os alunos da pós lá de pesquisa clínica, a gente tem o erro alfa e o erro beta em análise estatística. Tá? O erro alfa, que é um dos mais críticos para a gente, né, é a gente estar dando para o paciente um produto que eu acho que funciona e ele não funciona. Isso é crítico, é grave, é perigoso. Mas para o patrocinador, um erro financeiro grave é o erro beta. É eu dizer que o produto não funciona e ele funciona e a qualidade do meu dado está dizendo que ele não funciona e eu deixei de aprovar uma droga, de ganhar alguns milhões, porque eu não tive consistência, e aí eu tive que tirar meus dados e os dados daquele paciente, se tivessem sido construídos correto, eu teria garantido mais informação. E eu tive que tirar esse dado da análise. Tá? Exclusão de dado. Risco para o participante. Né? Óbvio, eu falei que o foco era a integridade de dados, mas lembra que o primeiro é sempre o paciente, né? O nosso participante. A qualidade, gente, ela não é um evento. Né? Ela é um conjunto de comportamentos. O inspetor, o auditor, ele não está lá no nosso dia a dia, por mais que tenha o over the shoulder e eu vou ver como é que a coisa executa, na verdade ele vai procurar o rastro, a rastreabilidade da informação é o que conta. E se a tua rotina for sólida, a auditoria passa tranquila. E aí, Vani, como é que foi a auditoria? Ah, foi tranquilo. Como é que foi a inspeção? Foi tranquilo. Por que vem a tranquilidade? Consistência, solidez no processo, na rotina. Tá? Então, isso significa que todos os dias você está fazendo preenchimento de dados do mesmo jeito, na hora que a coisa acontece, não deixa a coisa para depois, né? A temperatura é registrada no momento que o produto chegou. Ah, mas o USB não estava lá ligado na máquina e eu não tinha ali na hora, vou tirar 2 dias depois. E aí você já não consegue ter... Ah, deu um desvio, eita, mas teve um paciente e eu dispensei, né? Dupla checagem, delegation atualizado. Então, alguns itens aqui, eu não vou entrar em detalhes, muitos de vocês já são familiarizados com isso aqui. Né? Gente, na experiência de vocês, onde a gente mais tem erros? Quais são os vilões que fazem vocês... Eita, deu um BO no meu processo. Vocês conhecem. Vocês sabem. Cada um conhece. Eu derrubei a câmera para pegar um copo. Eu falei, gente, eu faço arte. Para quem está assistindo aí, desculpa, fui eu que fiz isso. Momentos de emoção. E aí, gente, onde é que tem mais erro aí na rotina de vocês? Oi? Registro tardio. Ei, povo da farmácia. Sempre. Entreguei, né? A accountability log está atrasado, precisa atualizar, precisa registrar. O que mais? Onde é que tem erro? Falha na comunicação. Falha de comunicação. Esse é um clássico. Ah, e aqui eu vou falar uma coisa para vocês. Gente, esquece o WhatsApp. Esquece o e-mail. Tira o bonitinho da cadeira, levanta e vai até a pessoa. Olho no olho. Vai do lado do médico, entra no consultório. Doutor, licença, posso acompanhar a visita? Né? E aí a gente tem um conflito de gerações. Aí eu sei bem o que acontece. Tá? Gente, não dá, às vezes não dá para resolver. As conversas são mal interpretadas. Cadê a Mari tá aí? Cadê a Mari? Mari, tá aqui. Olho no olho, né, Mari? Vamos entender o tom que a pessoa tá falando, senão as coisas vão atravessadas. Né? Old school aí, tá? Gente, onde é que normalmente aparecem mais erros aqui? Onde é que eu tenho que trocar?
Onde que eu vou? Eu quebrei tudo, estraguei tudo. Já não vai dar mais tempo. Foi? Documentação incompleta, atraso de registro, desvios não... Gente, desvio não reportado. E aqui eu vou abrir um parênteses, tá? Não precisa responder, mas quem tem o hábito de perceber na sua rotina, ixi, fiz desvio, já vou notificar na minha planilha própria de desvio. Ou fica esperando vir a carta da monitora, porque ela veio, monitorou, apontou o desvio e daí você registrou. Não precisa responder. Conheço a cultura de vários centros, tá? A gente tem que ter o hábito de saber identificar na hora. Ixi, desviei. Já registra, já reporta, já manda para o cérebro. Se conheça, porque se você se conhece, é mais fácil você tentar mudar a sua rotina, o seu hábito, para mudar a sua cultura. Tem que se conhecer. Isso a gente não faz. Isso não é só pesquisa em qualidade, não, tá, gente? Isso aí é gestão da qualidade normal, tá? A gente sabe, porque a NR32 não deixa fazer isso. Aí a gente chega com o brincão lá pendurado dentro do hospital. A gente sabe. A gente sabe. A gente reportou que está lá com o brinco, com a unha desse tamanho, bonitona, siliconada? Não. Mas está lá dentro do hospital. Mas eu só fui coletar não sei o que lá na ala, não interessa. Não podia estar nem passando ali na ala. Né? Com o crachá penduradão. Não pode, tem que ser um negocinho pendurado. A CCH fica doida. Né? Então, desvios, treinamentos insuficientes. E aqui outro cuidado. A gente estava discutindo isso com a Mari esses dias. Ontem. Né? Os sponsors, agora coitada da Libs está aqui. Tá? Gente, cuidado com o self-training. A gente intuir que a pessoa fez o self-training, entendeu, e vai executar bonitinho. Olha. Não dá certo. Dependendo da complexidade do procedimento, é um tiro no pé. É mais prático, é mais rápido. Eu ponho 55 vídeos de 5, 20 minutos que o pessoal fez um self-training. Quem atesta que a pessoa sabe de fato o que aconteceu ali? Como é que executa aquela atividade? Como é que separa aquele kit? Como é que processa aquela amostra? Como é que manipula aquela droga? Hoje, a gente vê os sponsors, as CROs, oferecendo cada vez menos treinamentos presenciais para a equipe. Aí a gente pega um investigador mais velha guarda, ele fica doido, porque ele quer o Investigators Meeting do início ao fim, abrindo até a caixa do kit para mostrar tubo a tubo dos 20, daí pega aqueles tubos com 37 análises. Esse é o tubo, não sei o quê. Os meeting antigos era assim. A gente viajava para o outro lado do mundo para eles, durante 3 horas, abrirem uma caixa de kit e mostrarem os 25 tubos que tinha lá. E eles faziam isso. E os old school querem continuar vendo isso. Nem 8, nem 80, mas a gente tem que garantir se aquele self-training, esses autotreinamentos, eles estão sendo efetivos. Comunicação ruim, a gente falou disso. Excesso de confiança. É um problema. E a gente que há muito tempo na escola aí tem esse problema. Excesso de confiança. Tá? Falta de revisão. Não ter o hábito de ter a dupla checagem. Meu centro não é grande o suficiente para ter 2 pessoas checando. Isso é um problema. Isso é um problema. Tem que pensar no número mínimo dos indivíduos. Né? E aí entra a questão do álcool a mais. Né? Na rotina, não na preparação de uma auditoria ou de uma inspeção. Né? Para quem não é familiarizado com a ALCOA, o A, dado atribuível, todo registro tem autor identificado. Já ouviram falar do formulário, né, do CRF 21, parte 11? Nunca ouviram falar? Se não ouviram, conheçam, leiam e saibam explicar isso para a tua TI. Formulário 21, parte 11. Alguém tem algum investigador aqui? PI, tu tem que conhecer o 21, parte 11. E saber cobrar da tua equipe da TI. Porque o 21, parte 11 é o que diz que o teu prontuário eletrônico, que o teu sistema de tua nuvem, do OneDrive, que você salva tuas informações, elas têm segurança de proteção. Já conto para vocês, os prontuários eletrônicos do Brasil não atendem o CRF 21, parte 11. Aonde que a gente se segura nessa história toda? Política de proteção de dados e política da TI. 2 dados que andam junto, a equipe da LGPD com a equipe da TI. Segurança de proteção de dados e segurança política de informática, de equipe de tecnologia. Por quê? Porque o CRF 21, parte 11, ele vai pedir que você tenha todo um sistema de segurança em acessos que dependem de login e senha.
Não usem login e senha de outras pessoas. Saiu do seu computador, dê um logoff. Não salvem senhas de Google Gmails, OneDrives da vida. Se não é a tua máquina que você usa na sua máquina exclusiva, se é a máquina da instituição, não salve. Não salve, porque alguém pode entrar e logar. E aí o auditor vem e ele pega. Ele pega. Ah, mas eu estava logado. Fiz isso esses dias na máquina da Marinês. Deixei meu e-mail aberto lá, fazendo uma cacaca. A gente faz essas porcarias também. Todo mundo faz. Ah? Foi o que aconteceu. E aconteceu. Ela pagou. Ih, já paguei todos os negócios. Ai, meu Deus. Porque eu acessei o meu e-mail no acesso dela. E aí ela achou que era dela, não era meu, e lascou-se tudo. E eu mesma falando. Todas as minhas prioridades, se eu atrasei a resposta, a maioria a culpa é dela. Brincando. A culpa foi minha, fui eu que deixei no computador dela, né? Senha individual, compartilhada, login e senha. Tem uma política de TI, tem política de proteção de dados linda, maravilhosa, mais bonita. Toda a tua instituição conhece aquela política? Não. Ah, mas a equipe da pesquisa clínica está treinada na política da TI e na política de LGPD, maravilha. E a escriturária lá da frente que abriu o prontuário do paciente foi capacitada? Não. Então, azar seu. Já era. Não é só ter a política, é a tua equipe conhecer a política. E se a tua política é complexa o suficiente para que em um ano a pessoa não entendeu, então cada 15 dias você vai ter que ir lá falar mais um pouquinho dela. Até aquilo enraizar e entrar na cabeça da pessoa. O aprendizado vem por sucessivas aproximações. Vai ter que falar 20 vezes, fala 20 vezes. Executa, faz o erro acontecer, mostra que aconteceu o problema. Tem que ir lá. Legível, isso aqui na época dos prontuários. Físico era triste. Tinha um médico que a gente compartilhava e operaço, que ele falava assim, olha filha, na hora que eu escrevi, Deus e eu sabia o que estava escrito. Hoje só Deus. Nem eu mais sei o que está escrito aí nesse prontuário. Né? Contemporâneo, registrado no momento. Gente, eu sei que acontece, adendos existem, vão continuar existindo, mas aquela consulta que o PI precisava ter dito se a reação era relacionada ou não, 25 meses depois, não vale nada. É melhor nem fazer o adendo. É melhor dizer dado não existente. Não sei dizer, do que colocar essa informação lá. Contemporaneidade no dado. Original, a fonte primária tem que ser preservada. Todo mundo já deve ter preenchido, eu mandei agora para vocês. O Source Document Verification List, aonde está seu documento fonte? O que é o seu documento fonte? O documento fonte, para quem não sabe, é a primeira vez que a informação foi registrada. Né? Onde que ela é registrada pela primeira vez? O pontífice, a enfermeira produziu o sinal grudado ali na tela do computador, esse é o teu documento fonte, guarde ele em algum lugar. Ah, mas eu passei a limpo, bonitinho, sem rasura. Mas não é mais documento fonte. Já virou transcrição. Né? Já virou transcrição. Para quem é mãe e pai aí da criançada, aqueles monte de corretivo bonitinho, passem longe. As minhas filhas pedem aqueles corretivos na papelaria, eu digo não. Por que não? Cultura. Cultura. Risca, rubrica e data. Até a camiseta lá do pessoal da pesquisa clínica. Risca, rubrica e data. Essa eu tenho e uso na faculdade. Ah, professora, o que quer dizer isso? Errou, risca, rubrica e data. Não fica usando o errorex. E a gente ensina desde criança. Ah, é bonitinho, é do coelhinho, é do palhacinho, não. Ah, mamãe, por que não pode? Porque você está escondendo o que você errou. Não tem que esconder o que você errou. Bota ali para todo mundo ver, diz aí, errei. Escreve certo do lado. Né? Original. Fonte primária preservada, um dado acurado, reflete de fato o que aconteceu. Ai, mas deu um desvio de 0,1, vou tirar e executar aqui esse 0,1. Alguém vai reportar aquele 0,1 que você não colocou. Vai aparecer. O mais completo, consistente, duradouro, disponível e rastreável, tudo isso daqui, né? Decidido no instante que ele é lançado. Não é para consertar depois. Ele tem que estar ali daquele momento. Todo mundo erra, gente. Todo mundo é passível de erro. Mas a gente tem que tentar garantir para que se acerte o máximo possível. E com a explosão de sistemas eletrônicos, seja para prontuário do paciente, seja para o sistema de captura de dados do patrocinador, seja para o arquivo do TMF, do Master File do estudo, né? Hoje, o que a gente vê dentro das fraudes é justamente a manipulação desses registros. E acontece. Então, aí os indicadores do FDA mostrando. As warning letters, que são o que eu vou falar bem lá no final, que é a notificação final que o PI recebe,
Quando alguma coisa muito errada está acontecendo, tem mostrado que esse tem sido os problemas. Por isso que eu foquei aqui na questão da integridade do dado, né? A gente tem 4 camadas aí que a gente consegue ir exercendo qualidade e depois avaliando e organizando a rota. Primeiro, a tua rotina diária, o teu comportamento, aquilo que eu falei. Hábitos, costumes, que é o que gera a cultura da tua instituição. E se esse hábito está errado, a gente tem que trabalhar até que isso vire natural para que esse hábito mude e aquilo se aculture dentro da sua instituição. E aí você precisa trabalhar o letramento disso dentro dos serviços, né? Eu não preciso ter o cara da ITI o mais treinado e capacitado em pesquisa clínica decorando o GCP, mas ele tem que ter um letramento básico do que é pesquisa clínica, tá? E isso vale para a equipe da enfermagem, para a equipe da farmácia, para todas as equipes de apoio ao teu serviço de pesquisa. Se vocês tiverem possibilidade, trabalhem com auditoria interna. É o que a gente vem trabalhando hoje no IOP, né? Vamos trabalhar com o sistema de auditoria interna. Uma equipe de qualidade do teu centro que periodicamente faz uma verificação num processo de melhoria contínua dentro do setor. Pensar que a gente vai passar, sim, por auditorias do patrocinador, porque ele é o mais interessado na construção daquele dado, na integridade do dado, na confiabilidade do dado. Então, sim, ele vai te monitorar, sim, ele vai te auditar. E aqui, dou 2 coisas que têm diferença, né, que, às vezes, para equipes não letradas em pesquisa clínica, numa alta gestão institucional, entender a diferença de monitoria para auditoria é difícil, né? Um está te ajudando a conduzir o estudo, o outro está indo ver se você está conduzindo certo ou não está te dando apoio de imediato, ele está te auditando de fato, né? Então, ele está fazendo, hoje, muito focado em gestão de risco e a inspeção regulatória. A agência regulatória ela não vai sair aprovando qualquer coisa para ser consumida pela população sem ter segurança do que ela está aprovando. Ela tem uma responsabilidade sanitária, populacional aí. E, às vezes, hoje, na forma com que a coisa acontece pelo ICAID, pelas essas parcerias entre agências regulatórias europeias, americanas, brasileiras, a japonesa, a asiática, eles trocam dado, eles trabalham nessa questão, né, de confiar na análise que o outro fez. Então, a responsabilidade do que uma Anvisa fala aqui, do que uma FDA fala lá, impacta em todo mundo desse grande grupo aí que hoje conversam na mesma língua, né, Faltou a palavra? Ai, meu Deus. Faltou. Não sai. É uma palavra difícil. Mas é a questão de você usar a garantia de que o FDA lá aqui, da que a Anvisa deu aqui lá pelo EMA e assim vai. Tá? A mesma pergunta se repete em todas as camadas aqui. Como o dado está sendo registrado, trabalhado, guardado, só vão ser pessoas diferentes perguntando, né? Então, aqui, na auditoria interna, você vai ter todo um processo específico, planejado, sistemático. O ideal é que quem faça essa auditoria é quem não execute o procedimento. Se puder existir um serviço de qualidade, nem todo centro tem. Nem sempre tem. Clínicas pequenas, às vezes, não tem um serviço de qualidade. Mas posso ter uma auditoria interna? Pode. Troquem funções, eu faço. Eu sou do startup, ele é da assistência. Cruza a execução das atividades, até para vocês conhecer o que o teu colega faz, né? A questão de não gerar achados, não culpar. Foi você, Cris, que fez isso. Não é esse o objetivo. O objetivo aqui é a gente, dentro daquele achado, trabalhar. O CAPA, hoje, ele vem categórico nos guias das agências de regulação, né? O CAPA é uma ferramenta de qualidade para que você, uma vez determinado, viu um achado, achou uma inconsistência, o que é aquela consistência, por que aquela consistência aconteceu, qual é o problema do meu processo, gerou dano imediato, vamos remediar esses danos, ver o que aconteceu, mas mais principalmente, prevenção, o que eu preciso fazer para que isso não aconteça. E aí o mapeamento de risco é importante. O mapeamento de risco nesse processo é importante. Outra coisa importante, indicadores. Não indicadores de gestão. Eles são importantes também, quantos pacientes tem, quanto você faturou, mas indicadores operacionais. Quais são os teus desvios? Quais são os teus principais achados? Faz um Pareto, para quem não sabe, outra lição de casa. Vai fazer ali um diagrama de Pareto e ver dentro de todos os teus achados quais que nesse momento, no dia 30 de julho, representam 80%, 70% dos teus principais problemas. Foca os próximos 90 dias resolvendo esse. E os outros, deixa para lá. Foca nesses. Foca nesses, porque se você resolver nesses, esses 70, que às vezes é
um erro de registro na temperatura e problema de armazenamento de amostra biológica, se você focar na resolução desses problemas, você vai mudando o escopo dos teus serviços, das tuas inconsistências operacionais. E dali 90 dias você cruza de novo, faz outro Pareto. Ah, agora mudou, agora o problema é o consentimento. A equipe de médicos novos. Março, né? Março é o mês do residente. É o mês que a gente não entra em hospital. A gente não entra em hospital que tem residente. Brincadeira, tá, gente? Mas ele não conhece o processo, não é aculturado, né? Faz erro de revolução, erro de consentimento. Mudou, teu perfil é outro, a minha ação agora é essa. Né? E aí eles vão te dando esses planos, algumas ferramentas. Né? Então é uma rotina, é uma ponte entre a rotina e a inspeção, em que você internamente trabalhando as suas fragilidades. Mapa de risco é documento vivo, capa é documento vivo, Pareto é documento vivo, indicadores são documentos vivos. Não é eu fiz uma vez, daqui 74 meses eu faço de novo. Não, eles são documentos que precisam ser trabalhados periodicamente. Né? As monitorias, e aqui não vou entrar em detalhes, vários modelos de monitoria que ajudam o centro a se aculturar, a mudar as suas atitudes frente às rotinas do dia a dia. Né? A auditoria do patrocinador, que ele vai fazer, agora sim, auditando, então lembrem a diferença da monitoria para a auditoria, e a inspeção. Né? E a inspeção, ela tem uma diferença entre o que é inspeção regulatória e o que é auditoria. A inspeção, ela quer garantir integridade do dado que vai subsidiar decisão regulatória. O sponsor, ele quer gerenciar risco, porque ele precisa, assim como a gente precisa entender quais são os procedimentos que têm mais risco dentro do meu processo, onde pode ter falha, e quando é na terça-feira que tem aquela equipe lá no ambulatório, chance de dar erro. Então foca na tua tentativa lá. Pro patrocinador é a mesma coisa. Quais são os centros mais frágeis? Aonde que eu tenho que prestar mais atenção? Focar mais as minhas visitas de monitoria para ajustar a rotina daquele centro. Por quê? Porque eu melhorando aquele centro, eu garanto a integridade do meu dado, eu vou ir melhor na inspeção regulatória. Lembre que a inspeção, ela está inspecionando no centro, não é o centro, é o investigador e depois o patrocinador, são as duas grandes entidades. E uma CRO se estiver no meio. Esses são os alvos da inspeção. O investigador, que é a pessoa física que se responsabiliza pela construção do dado, e o patrocinador que está, não vou falar a palavra induzindo, mas que está orquestrando esse processo da geração desse dado. Né? Então, esses são os processos. E aqui, a pergunta central é o que foi submetido na solicitação de registro da nova droga, do novo biológico? É verdade? Não é fraude? Não inventaram esse dado? E tem umas coisinhas lá que o FDA, hoje com inteligência artificial, eles muito facilmente pescam. Esse dado está muito estranho. Né? E aí, a gente vai ter ali os achados sendo uma notificação, um plano de ação corretiva próprio para isso. A auditoria é, esse centro entrega dados confiáveis dentro do protocolo? Posso continuar com esse centro? Trago ele de novo para outros estudos? O que acontece lá vem com qualidade e vai e aí vai discutir dentro de casa. Patrocinador, centro para melhoria. A ferramenta do CAPA. O CAPA não é do centro, o CAPA é do centro compartilhado com o patrocinador do estudo. Porque às vezes a falha no processo não é nossa, a falha do processo é de algum fornecedor deles, ou às vezes eles mesmos, o monitor que não te deu apoio suficiente, não te orientou. Né? Aqui nos programas, né, o BIMO, ele é os programas de monitoramento do FDA aqui, né, e a gente sempre traz o modelo do FDA, até porque vocês passaram pelo FDA recentemente, né, de pesquisas biológicas, né, de pesquisas biomédicas, né. Então, quem que é o alvo? O investigador. Ele é o alvo, ele que tem que conhecer o processo. E por que é o investigador? Porque o GCP fala que é o investigador o responsável. Não é o centro o responsável, é o investigador, ele é o responsável pelo estudo naquele local. O formulário 1572, que todo mundo sai correndo atrás da assinatura, eu vou falar um pouquinho dele, eu juro que eu vou terminar em 5 minutos. Tá? Patrocinador, o próprio CEP pode passar como alvo de inspeção. Tá? A CRO, os laboratórios aqui indo mais para estudos de bioequivalência. Né? E aí tem vários motivos para se gerar uma inspeção regulatória. Por rotina, né? E aí aqui, por rotina, geralmente você não sabe ali o que vai acontecer, mas ele está vinculado a uma solicitação, às vezes estudos de aprovação muito rápida, ou de drogas que eles estão vindo para aquelas necessidades médicas não atendidas e
vem com muito, nossa, resultados muito interessantes para uma doença que nunca teve tratamento. Opa, peraí, vamos ver se é isso mesmo. Então, isso gera razões para inspeção. For cause, disparada por denúncia. Isso é problemático. Tá? Monitoramento geral de conformidade, mas as mais comuns são as de rotina. E tem algumas coisas que chamam atenção. Né? Volume desproporcional de recrutamento. Por isso que top recruiters normalmente são inspecionados. Né? Às vezes é porque ele tem uma casuística grande mesmo. O cara é bom, os pacientes vêm, ele tem uma rotina grande, ele é um bom comunicador e ele tem muitos encaminhamentos, né? Tem uma rede grande de apoio, de colegas que encaminham. Gente, recrutou muito, vai vir inspeção. É um clássico. Tá? Recrutou muito, vem inspeção. Taxa de eventos adversos anormalmente baixa. Gente, evento adverso acontece. No meu centro não. Certeza? Certeza? Histórico do investigador. O formulário 483 é o formulário que vem pós-inspeção, que é os achados da inspeção, que vai se ter ações menores e maiores para serem corrigidas. E aí vem as warning letters. As warning letters é quando você tem uma coisa muito grave que aconteceu ali. E quando começa a ter muitos achados do 483, mas principalmente warning letters, e ele é direcionado ao PI, tá? Porque ele é o responsável final do participante, não é o sponsor, é o PI. Tá? Nesse ponto é o PI. Deu BO lá na ponta da geração do dado, o responsável é o PI. O sponsor teve todas as falhas em não garantir qualidade de monitoramento de risco, mas o responsável pela fraude é sempre o PI. Tá? E aí que lá na federação, né, no Código Federal norte-americano, eles amarram muito bem. Né? Inconsistência entre centros, um centro mostra uma coisa, outro centro mostra outra coisa. Peraí, perfil epidemiológico igual, a doença é a mesma. E aí, como é que é tão divergente assim? O que está acontecendo? 2025, ano passado, a UFDA começou a usar o ELSA, que é um sistema de inteligência artificial que faz essa leitura, e ele vai apontando, e eu tenho certeza que vocês caíram nesse pacote. Estudo de tal doença, tá? Investigador, e pumba, é lá. Tá? Puxou, é dado. Tá? As 6 áreas que a inspeção vai olhar: consentimento, integridade de dados, produto investigacional, conformidade do protocolo, eventos adversos, registros regulatórios. O que ele vai olhar disso? Os dados gerados, os registros, a integridade, a forma de você rastrear. Falando só da integridade de dados, integridade do ciclo de vida do dado. Quando eu vou fazer a aferição de sinais vitais, que horas isso é feito? Isso é quando o paciente chega na instituição. Ele chega que horas na instituição? Às 8 da manhã? Por que está registrado às 17h30? Inconsistência na história do dado. Apareceu 3 dias depois do sistema. Mas o teu paciente não vê sinais vitais quando ele chega pela equipe de enfermagem, de apoio, de triagem. Por que esse dado está registrado 3 dias depois? É essa história que o dado vai contar. E o dado conta essas histórias. Né? E o ALCOA vai sendo analisado dentro do registro, no lançamento de arquivo. Os sistemas de IA, hoje a gente tem muita IA aí sendo utilizada, principalmente mais pelo patrocinador do que pelos centros, e eles precisam garantir a integridade de funcionamento desses sistemas. Né? Ainda a questão da verificação do documento-fonte e o audit trail, quem alterou o quê, quando e por que razão foi. Dados deletados, corrigidos sem justificativa, e com esses registros de dados são os achados mais graves que existem hoje nos padrões. Por isso que a TI é o grande ponto. Você usa o TASI? Como é que o TASI faz toda essa segurança? O TASI te conta quantas vezes tentaram acessar e erraram a tua senha? Por que erraram? Ele tem que ter esse registro. Não é o centro de pesquisa que vai ter essa resposta, é a TI. Você deu um login e senha para o teu monitor? Para ele acessar o dado do teu paciente? O que ele acessou do teu paciente? Ele não entra dado. O teu monitor não entra dado. Ele não tem uma senha de entrada de dados. Ele só acessa. O que ele acessou? Ele acessou a prescrição? Ele acessou o relatório da cirurgia? O descritivo cirúrgico? Ele ficou 2 horas em cima da evolução? O que ele viu? Se o teu TASI não mostra, minha gente... Sponsor, como é que você garante que o teu monitor está monitorando os dados certo? E tem que garantir isso, não é o sponsor. Ele vai perguntar lá na hora da visita de qualificação. É você centro. É você centro que tem que mostrar isso. É o teu sistema de TI que tem que mostrar isso.
É o moleque da TI que tem que te explicar isso. Ah? Peso cada vez maior. Hoje, a integridade de dados está na frente de consentimento. Olha só, e a gente pensa primeiro na segurança de paciente, mas onde os maiores problemas estão aparecendo hoje não é nem tanto na proteção do participante, é na integridade do dado. Problemático isso. Ah? Dos achados, né, aqui, dados do FDA, das inspeções de 2017 a 2023, publicado ano passado, 81 passaram ileso, sem grandes achados, 18, lá, quase 20% de algum tipo de achado, 0,3 achados graves, que geraram warning letters. Entre os achados ali, descumprimento do formulário 1572 é o principal achado de monitoria. Ah, tá, mas o que é o raio daquele formulário que eu saí correndo atrás do PI para assinar? Isso aqui. É um statement legal que lá nos Estados Unidos ele está se comprometendo legalmente ao Código Federal norte-americano. E aqui os nossos investigadores precisam assinar e garantir também. Conduziu o estudo de acordo com o protocolo... veja lá. Primeiro achado, descumprimento do 1572, ou seja, o que nós não estamos garantindo aos olhos do FDA? Conduziu o estudo de acordo com o protocolo, ó que básico. Conduzir ou supervisionar pessoalmente a investigação. O teu estudo é conduzido mais por sub do que pelo PI. O PI tem que saber o que o sub está fazendo. Existe o Clinical Board de comunicação dos subs ao PI. O PI é o nome grande, bonito, que trouxe o estudo, mas quem toca o estudo mesmo é os 5 médicos assistentes lá da ponta. Botaram 100 pacientes. Na hora da visita da inspeção do FDA, não é com o sub que ele vai perguntar. Ele vai perguntar, PI, por que o paciente 55,03 BMR, não sei das quantas, teve um evento adverso sério e ficou 5 dias internado na UTI? Você não manejou ele conforme o protocolo previu? Esse paciente não era meu, era do sub. Quando acontece, supervisão, garantir consentimento informado adequado, reportar evento adverso, manter registro, reportar o CEP. Gente, é o dia a dia da pesquisa clínica. É isso que reprova, é isso que tem feito warning letters. Tá? Primeira coisa, vem no formulário, faz aí planos de ações, o negócio é grave, vai vir a warning letters. E dependendo do número de itens que vão aparecendo nos 483 e nos warning letters, você vai ser desqualificado. Aí a gente fala da blacklist, famosa blacklist, a lista negra. Investigadores aqui, no more, não mais ensaio clínico. Ah, pode chegar a isso? Pode. Um pouquinho de dados do Brasil para terminar. Eu disse que eu ia terminar em 5 minutos. A gente teve a publicação agora no primeiro semestre. Né? A gente trabalhou com os alunos da pós, inclusive agora dessa turma, esse modelo. Né? Foram feitas aí no Brasil, nesse período, 12 inspeções em centros aí. 11 foram de rotinas, uma foi por denúncia. 136 achados. Principais achados, documento-fonte, não batendo com a CRF, sistema de qualidade, treinamento e educação continuada, de novo, e self-trainings. Tá? Infraestrutura, farmácia sem acesso restrito, medicamento guardado na gaveta da coordenadora, farmácia sem farmacêutico responsável pelo medicamento, todo ensaio clínico, organização de equipe, consentimento informado. Tá? Basicamente, os mesmos achados dos Estados Unidos. Né? Aqui, gente... Não é a questão de ter erro ou não. Erro acontece, isso faz parte da natureza humana. A questão aqui é você fabricar ou tentar mascarar o dado ou a inconsistência no teu processo. Esse que é o grande ponto que a gente precisa aqui pensar. Tá? Algumas ferramentas, então, trabalhem com capa, tenham indicadores, conheçam indicadores de operação do teu dia a dia. Não é o que você vai apresentar lá para o teu diretor, para o CEO, não. Tá? É aquele que se apresenta para a tua equipe para vocês entenderem o teu dia de amanhã, o que vocês vão fazer amanhã, no dia seguinte, em termos de organização. Né? Então, gente, isso aqui, ele é cultura, não é a função da Bruna, da qualidade, da Josi, não é a função delas. Tá? Elas estão ali para dar apoio nesse letramento na instituição, isso é cultural, é mudança de hábito. Tá? Então, questão de melhoria contínua, de aprendizado com os erros, responsabilidade compartilhada, foi fulano. Não é esse o objetivo. Né? E lembrar que o inspetor e o auditor, ele não vai avaliar um dia, ele está ali por um dia, mas ele vai tentar entender a história daquela informação. Se você não conseguiu, se você, que é da instituição, que é do centro, não está conseguindo entender a história do teu dado, quem é de fora que não vai entender mesmo. E é isso que a gente tem que pensar. Eu estou procurando entender a história. Ah, não, eu só faço o meu. E aí?
Como é que o colega faz o dele? Pode ser que ele esteja acabando com o dado que você fez ali e construiu adequadamente. Então todo mundo tem que estar aí tem que estar todo mundo na mesma página do livro, lendo o livro junto. Não entendeu uma palavra, todo mundo para e vai no dicionário junto tentar entender. Tá? Gente, obrigada. Era isso. Passei mais do que eu queria falar. Era para ser 20 minutos. Me derrubou com um negócio meio, né, na câmera, coitado de quem ficou aqui, voou pro A chão. Janine fala muito, mas é porque ela tem muito conhecimento, né? Todo mundo aqui sabe. Ela sabe dividir, Donadinha. Obrigada, Janine, por aceitar o convite, por abrilhantar a nossa noite. É claro que o que a Janine trouxe é a nossa rotina, faz parte de todo o nosso trabalho, né? Tudo que a gente trabalha diariamente. Mas é claro que ter essa visão de uma profissional tão capacitada, com tanta experiência, é sempre um aprendizado enorme para a gente. Para mim sempre foi, desde o nosso primeiro encontro, né? E acho que de todos aqui que tiveram a oportunidade de trabalhar junto com a Janine. Então, obrigada, não vou me estender mais, vou chamar a Josi, que também é uma super parceira, como eu disse, ela trabalhou comigo, né, no IOP, continua no grupo, mas cresceu na vida agora, né, Josi? Uma pessoa também super capacitada, que traz... eu também já não tenho mais o que fazer. E não foi muito crescimento. Então, eu queria agradecer também a Josi, né, que vai agregar muito e que vai contar bastante da experiência dela e que a gente teve juntas também, junto com a Janine também, e que agregou muito ao nosso dia a dia da pesquisa clínica com as questões relacionadas à qualidade. Obrigada, Josi. Quer colocar assim? Aqui, Josi. Vou colocar a mãozinha aqui, tá? Obrigada. Obrigada, Vanessa. Obrigada a todos pela presença. Obrigada pelo convite. Agradecer o Rocio e o doutor Evânios aí, que são os nossos representantes da pesquisa. E agradecer vocês, né? Quinta-feira, estamos todo mundo aqui. Posso ficar aqui? Vou amassar aqui. Bom, eu tenho uma trajetória aí um pouquinho mais, talvez, de muitas idades de vocês, de 40 anos, na área da saúde. Mais de 15, 18 anos na área de auditoria. Trabalhei muito com a parte da UNA, fui superintendente, né, de uma IAC, como a gente chama. Então, o bom de você ser auditor é que você conhece o Brasil e a diferença do nosso Brasil. Então, nem muitas vezes, nem a maioria das vezes, o que serve para a gente aplicar em Curitiba, eu consigo aplicar, por exemplo, em Tocantins. Era um local que eu ia durante 10 anos, frequentei Tocantins, não dá para aplicar a mesma coisa. A gente sempre diz, é onde você está inserido. Eu tenho que entender aonde eu estou para eu poder estar trabalhando. Quer dizer que a gente não combinou? Fiquei sabendo aqui a hora que eu cheguei que ela deu uma olhada na minha apresentação, a hora que ela chegou. Mas, de certa forma, é bom, né, Gê? Porque a gente trabalhou um tempo juntas e saber que a gente fez na mesma linha é muito bom. A gente esteve junto na semana passada, eu e Vanessa, e talvez uma de vocês aqui. A nossa intenção aqui é dizer o que a gente fez de verdade, o que foi o nosso dia a dia, tendo uma Janine atrás de nós, dizendo não é por aqui, é por aqui, e dizendo da nossa realidade, como que a gente podia aplicar aquilo no nosso dia a dia, sabendo de toda a responsabilidade que vinha por trás e o que a gente podia fazer. Então, né, a gente sempre diz isso na qualidade, que a qualidade não começa na auditoria. Ela é a nossa rotina, a gente tem que fazer ela todo dia, e é isso que nós estamos fazendo. Eu sempre cito um exemplo muito simples, né? Há muitos anos atrás, quando a CCH entrou no hospital e começou a nos dar aulas e aulas e aulas, eu contratei a moça da limpeza no contraturno para trabalhar na minha casa. E a surpresa é que a gente treinava, e a hora que eu chegava na minha casa, o pano de chão estava junto com eu chamo de pano de pato, o pano que enxuga a louça.
eu olhava aquele balde e falei, amém. Então, ou seja, eu não absorvi todo aquele aprendizado, que eu acho que é muito o que a Janine falou agora. Que treinamento que eu estou fazendo? Se eu não consigo absorver que algo que é uma rotina, não só dentro do hospital, e eu não consigo levar para mim, talvez a forma com que a gente esteja se comunicando, eu não esteja atingindo. Pergunte para alguém no final do treinamento, você entendeu? Ninguém vai falar que não entendeu, porque eu tenho vergonha muitas vezes. Depois que a gente já está na nossa parte, a gente fala, não entendi. Mas não é sempre assim. Aqui um pouquinho da trajetória do IOP para contar como que a gente chegou até aqui. Né? Então, o IOP Pesquisa, como disse a Vanessa, fazendo agora os seus 20 anos. Então, não foi da noite para o dia que esse centro de pesquisa chegou onde ele chegou, né? E tem o reconhecimento que ele chegou. Aqui não tem ponteiro, desculpa. Então, aqui, ó, 2018, ele foi certificado pela ISO, tá? Aqui, na acreditação ONU, ele fez parte da visita, mas ele não é certificado, nós não temos essa certificação, a ONU não oferece ainda, talvez daqui a um tempo ela vá oferecer, que seja direcionada para pesquisa. Mas em 2018 ele teve a certificação ISO, mantém essa certificação até hoje, tá? E aqui, 2025, né, foi Top Recruiter, foi a nossa... tirou nosso sono durante muitos dias, como que a gente ia trabalhar tudo isso. E daí, para mim é mais fácil falar depois da Janine, porque dela já falou bastante. Então, o que a gente tinha para trabalhar, né? Nós temos aqui uma quantidade infinita de regulação, cumprimento de normas que nós tínhamos que fazer, e muitas vezes nós não temos nem checklist para isso. Agora vai chegar a vigilância sanitária, agora vai chegar não sei quem, agora vai chegar não sei quem. Né? O que nós fizemos na nossa prática? Nós transformamos esse arcabouço de sopas de letrinhas em um checklist que atendesse às necessidades da ISO, atendesse às necessidades da ONA, que é o que a gente já estava trabalhando de certificação, e transformamos tudo num grande checklist. Nós temos uma frase que é muito enraizada no grupo, que é: nós não fazemos auditorias para os outros, nós fazemos auditorias para nós. Então, o nosso grande desafio era como que nós vamos pegar todo esse mundo que nós existimos e fazer auditoria interna disso. Então, nós fizemos esse grande checklist para a gente poder estar trabalhando, né? E passamos isso para o nosso dia a dia. Entender que é o hábito que a gente tem que fazer e não só para a auditoria externa ou para a auditoria externa. Aqui a integridade dos dados. Então, por que a qualidade existe? Segurança do participante, integridade dos dados, conformidade regulatória e melhoria contínua. Nós escolhemos esses 4 eixos para nós trabalharmos. E foi assim porque a gente precisava entender, além dos regulatórios, dos marcos regulatórios, quais seriam os outros pilares que nós iríamos trabalhar. Esses foram os primeiros que a gente trabalhou, e sempre entendendo que qualidade não é um departamento. Isso aqui, para quem trabalha na qualidade, tem uma colega aqui, fiquei muito feliz de revê-la, né? Qualidade não é um departamento, gente. Qualidade é apoio. Qualidade é ali para mostrar o caminho, muitas vezes. Eu sei que não é legal, a gente é chato pra caramba mesmo, a gente assume, a gente entende. Exigente, tá bom, viu? Melhorou, obrigada, Alessandra. Ela é uma forma de trabalhar, é o nosso dia a dia, é isso que a gente tem que fazer, né? E que nós não temos que trabalhar para cumprir requisitos. Vocês são profissionais, todos nós somos, nós sabemos o que nós temos que fazer. Então, eu não tenho que fazer para o outro, eu tenho que fazer para mim. E eu não tenho que esperar a qualidade vir pedir, o auditor vir pedir. E nós trabalhamos para proteger pessoas e gerar dados confiáveis. Eu acho que
a gente vai passar a noite inteira aqui, o ano inteiro aqui, e nós vamos falar. Nós precisamos gerar dados confiáveis. Ao longo da minha carreira, eu fui preposta, para quem não sabe o que é preposto, né? Porque eu falo uma língua, vocês falam outra, muitas vezes, né? Preposta é aquela pessoa que representa a sua instituição perante ao juiz, tá? Quando eu comecei essa vida, eu fui preposta durante 10 anos de uma instituição, eu não tinha a mínima ideia do que era gerenciamento de risco. Aqui no Brasil, nem se sabia o que era gerenciamento de risco. A gente sabia o que estava acontecendo nos Estados Unidos, a quantidade de ações que estava tendo nos Estados Unidos, e a gente trazia muito pouca coisa para cá. A gente não tinha nem aonde pesquisar no Brasil isso. Mas a gente entendia que cada vez que a gente voltava do juiz de uma ação, por exemplo, e a gente errou, por que eu não posso melhorar? Por que eu errei? E a gente não entendia que era gerenciamento de risco. Hoje a gente tem uma consciência muito grande que isso se chama ciclo de melhoria. Na época a gente não tinha, porque o nosso mundo era muito pequeno, a internet não estava ali para nos ajudar, e o nosso mundo era Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. Muitas vezes era esse triângulo que nós vivíamos o tempo inteiro. Então, nós tínhamos uma quantidade extremamente grande de legislações, parcerias e certificações. Eu não sabia que eu ia encontrar com a Alessandra aqui hoje. Então, teu nome está aqui, não é teu nome, mas você está aqui. Tá? A hora que eu encontrei com ela, eu falei, meu Deus. Então, primeiro, eu tenho que entender aonde que esse paciente é atendido. Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. É só num centro de pesquisa? É num hospital? É numa clínica? Esse é o primeiro ponto nosso. A gente precisa ter um caminho. Senão eu fico Alice no País das Maravilhas, qualquer caminho serve e está tudo certo. Então, onde que ele é atendido? No IOP, Instituto de Oncologia, no Oncoville, é onde nós fazemos atendimento. Nosso representante de KPG está aqui. Então, nós temos regulação da Anvisa, ISO 9001, que nós somos certificados pela ONA, fazemos parte da rede Einstein de Oncologia. Tudo isso aqui é auditado, tudo que eu coloquei aqui são as nossas auditorias externas que nós recebemos só no IOP Oncoville, tá? Nós recebemos JCI, nós recebemos a Meninas, é ela. É essa pessoinha aqui, ó. Para quem não a conheceu, é essa pessoinha aqui. Mas a gente foi bem, né? Depois que a gente passa, a gente treme, mas a gente foi bem, isso foi legal. E também o Plantree, para quem não conhece, Plantree é o cuidado centrado na pessoa, é onde a gente faz todo esse trabalho. Então, o que a gente fez? A cada auditoria externa, o que precisamos melhorar além de? Aí nós fomos lá e fizemos mais um checklist. Então, cada item que aparecia, puxa, esse aqui a JCI não perguntou, mas o DKG perguntou. Vamos lá e colocamos mais um. Ah, esse aqui o Einstein perguntou, o outro não perguntou. Fomos lá e acrescentamos. Então, esse aqui foi o nosso movimento. Nós afunilamos tudo e criamos um checklist para a gente poder trabalhar. Aí, nós tivemos uma solicitação da diretoria dizendo assim, mas a gente precisa fazer algo para a pesquisa. Como que a auditoria interna, como que o departamento da qualidade pode ajudar a pesquisa? Porque a gente sempre auditou a pesquisa, mas com o olhar da ISO e nesse arcabouço todo que eu comentei com vocês. Mas e a pesquisa? Aí nós fomos atrás da guia de inspeção de práticas clínicas da Anvisa. Então, chegou mais um tempero que a gente colocou. Eu queria agradecer uma moça que está ali na ponta, aquela mocinha linda ali, que é a Bruna, que eu falo que é minha filha, tá, gente? Mas ela não é, mas é minha filha mesmo. A Bruna teve um trabalho extremamente importante nisso, minha parceiraça de trabalho, e foi um trabalho muito grande. Não vou lembrar agora, mas 300 e poucos requisitos, eu acredito, né? Foi mais ou menos isso, em torno de 350 requisitos.
366. 366 requisitos que nós tínhamos que trabalhar, além dos que nós já estávamos trabalhando, pensando em pesquisa. Nós fizemos um outro afinolamento. Nós fomos lá e colocamos mais um checklist. Então, a etapa 1 era pegar tudo que nós tínhamos e quem nos visitava. Esse era o nosso primeiro ponto. Depois, fizemos uma consolidação. Depois, nós entendemos que tínhamos que trabalhar com pesquisa clínica. Tá? Então, esse aqui foi a metodologia que nós trabalhamos, foi isso que nós fizemos nos últimos anos. Não foi um trabalho do dia para a noite, foi um trabalho longo, que toda a equipe teve que fazer, e muita auditoria interna para isso dar certo. Tá? E daí, como que a gente fez de verdade? Né? A gente esteve junto na semana passada, no hands-on, e a proposta era como a gente fez de verdade. Então, nós fizemos todo um planejamento. Então, era onde estamos, quem nos audita, quem nos regula, para que a gente pudesse fazer esse regulamento. Nós padronizamos, né? Nós não temos um sistema ainda hoje que a gente faz, é planilha mesmo, né? É item por item, são várias abas e tudo mais. Depois nós auditamos. Um teste que nós fizemos e deu muito certo, por conta de recertificação da ONU e tudo mais, para quem que compreende um pouco mais essa área, toda vez que você vai ser recertificado ou certificado pela primeira vez, tem uma etapa anterior que se chama autoavaliação. Aí o que nós fizemos? Por que não? Por que não o departamento se autoavaliar? As meninas que estão ali na ponta sabem, porque antes da recertificação, todas elas fizeram a sua autoavaliação. Então, nós usamos também essa metodologia e acrescentamos aqui. E depois nós chegávamos a um consenso. Então, faz o checklist, foi um consenso de todos nós. Depois, o departamento se autoavaliou. Depois, nós auditamos e chegamos a um consenso. E depois nós monitoramos os desvios, né? Muito bem explicado já para a Janine. E depois fizemos as nossas melhorias. O que a gente entendeu nesse processo todo? Quando a gente trabalha numa auditoria em serviço de saúde, eu sou uma auditora capacitada para fazer serviço de saúde. Mas quando você vai num lugar muito diferenciado, ou que você não vai ter um auditor específico para aquela área, você pode convidar o que nós chamamos de auditor especialistas. Aí nós convidamos a doutora Janine a não participar das auditorias. Tipo, a senhora vai embora, a senhora não participe, e ela não participou, ela foi proibida de entrar nas auditorias. Por quê? Porque nós precisávamos de uma auditora especialista em pesquisa. Então, ela não participou da padronização. Quando ela viu o tamanho do negócio, ela falou, vocês são loucas. Mas nós precisávamos de um olhar diferenciado. Para quem trabalha com auditoria, a gente chama de auditoria básica, auditoria de segunda parte, auditoria de terceira parte. No caso, a Janine foi a nossa auditoria de segunda parte, que é a pessoa que não participou do processo e ela não estava ainda... lógico que muita coisa veio dela, com toda a assessoria que ela fez para nós, mas ela não participou dessa etapa aqui, para ela não ser... a gente resolveu deixá-la separadinha, mas quem que a gente ia chamar para nos auditar na parte especialista? Então, nós deixamos ela um pouquinho fora. Aí, depois, nós auditamos. Quando nós terminamos a auditoria, veio a Janine. Ela fez toda a parte muito específica. Confesso a vocês que aprendi coisas que não esperava aprender. É muito rico para quem é auditor. É muito rico a gente apresentar aquilo que não é muito do nosso conforto. E quando a Janine falou assim, se vocês não tiverem o termo de conselho, nunca mais vou esquecer disso. Se vocês não tiverem o termo, o auditor nem vira a página. Só que quando a gente faz auditoria no Brasil, a gente fala assim, essa aqui é uma não conformidade menor, ou então é uma não conformidade pontual. Não, em pesquisa não tem menor, pior. Não tem, acabou. Fecha o livro, eu vou embora.
Essa foi o que a minha professora me ensinou no dia que eu estava montando as coisas. O monitoramento do desvio, acho que não ficou muito diferente do que a Janine acabou mostrando para a gente, né? Registro em tempo adequado, real e adequado. Eu posso não ter feito naquele minuto, mas eu não posso ir embora sem ter feito esse registro. Eventos adversos. Mas não foi nada, sim, foi. Mas, para nós, por que facilitou um pouco essa parte do evento? Por nós estarmos dentro da clínica, a gente ter um movimento extremamente grande da clínica, de registro, a gente chama de notificações. Eu não gosto do termo não conformidade. Não conformidade, para mim, é quando eu já encontrei o erro. Então, primeiro eu notifico, depois eu analiso, né? Então, a gente já tinha uma política muito grande e a gente conseguia, muitas vezes, perceber que eu tinha uma notificação de um lado e não tinha do outro. E a gente começou a cruzar esses dados para entender por que a farmácia fez uma notificação e a pesquisa não fez. Por que a pesquisa fez e a assistência não fez, por exemplo. Então, para nós, por estar no meio, ficou um pouco mais fácil da gente trabalhar e, com isso, a gente fazer muitos processos de melhoria. Tá? E o Delegation Log, né, que também foi um aprendizado muito grande, que temos que fazer e temos que deixar esse registro muito bem feito. Tá? Aí nós estávamos felizes no mundo da Alice. De repente, vem Top Recruiter. E a gente super feliz, tá tudo certo? Não, não tá tudo certo. Porque veio requisitos específicos do estudo. Então, se nós já estávamos com 366, nós tivemos que criar o do estudo. Nós fizemos outra etapa. Então, esse aqui é o nosso cenário de trabalho. Esse aqui foi como a gente fez a nossa finalização. Lógico, isso não vai ter fim nunca, né? Mas que era todo o nosso arcabouço primeiro, era tudo fragmentado. Depois, nós otimizamos, fizemos a consolidação e otimizamos. Depois, as boas práticas para a pesquisa clínica. A quarta etapa, aí é por estudo. Então, até a etapa 3, nós fazemos em auditoria interna. A etapa 4 é qual o estudo? Né? Então, nós passamos, foi em abril? Não. Abril, nós fizemos a nossa do Top Recruiter e agora a FDA, certo? Que nós fizemos agora. Então, esse aqui foi o nosso trabalho, que durou aproximadamente 2 anos, para nós chegarmos nesse modelo padrão aqui que a gente tem de trabalho. E foram muitas mãos, não foram poucas, foram muitas pessoas. Nós incomodamos muitas pessoas. Sem a equipe assistencial, de farmácia, a gente não ia conseguir. Porque a hora que nós íamos auditar pesquisa, nós tínhamos que voltar para assistência, nós tínhamos que voltar para a farmácia, para entender como tudo isso funcionava. A Janine já estava fazendo um trabalho paralelo na TI, né? Então, enquanto ela ficava na TI, a gente ficava na outra parte, que era mais de ponta, né? Então, assim, ó, nossos aprendizados nesse nosso trabalho de verdade, né? Que, assim, é muito bonito quando alguém apresenta, mas não diz como diz. Eu sempre fui uma pessoa muito crítica. Os meus alunos, eu dou aula de pós também na PUC, né? Sou professora lá há mais de 15 anos já. E eu sempre digo para os meus alunos, se você não for crítico, você não cresce. E você não tem que ter vergonha de ser crítico. Não entendeu, pergunta. Então, esse aprendizado de tudo isso que nós fizemos, para mim foi uma coisa muito nova. Entrar no mundo da pesquisa, independente de eu ter 20 anos de auditoria, foi muito novo, mas foi um aprendizado muito rico e que a gente pode levar para muitos lugares, né? Então, a gente percebeu que o nosso maior aprendizado, né, foi perceber que cada auditoria analisava aspectos importantes, que a gente tinha que entender particularidades do que a gente fazia, mas de perspectivas diferentes. Então, quem é o laboratório? Quem é o patrocinador que vem agora? Não são os mesmos.
A forma de trabalhar não é o mesmo. Por isso que o básico bem feito é que suportou todo esse movimento que está sendo feito agora, né? E ao invés de manter vários checklists, né, nós fizemos a integração deles. Foi um trabalho muito longo, repito, não vai dar para fazer da noite para o dia, não esperem que vai. Mas hoje nós temos um único processo que contempla diferentes necessidades. Então, nós fizemos abas, né? Nós vamos desde o básico, como a Janine colocou. Como é que eu começo? Qual que é a etapa seguinte? Então, nós fizemos várias abas que elas vão crescendo até chegar no específico que a gente vai apresentar. Tá? Então, a auditoria não cria qualidade, ela verifica a qualidade construída. Essa é tem que ser um mantra, temos que trabalhar todo dia, dizendo, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu levantei? O que eu vim fazer aqui hoje? Né? O checklist não foi feito para ficar guardado na gaveta, esperando a auditoria chegar, né? Ele tem que fazer parte da minha rotina, é utilizado nas autoavaliações. Eu tenho que me perguntar, será que hoje eu fiz tudo? Não, você não precisa pegar os 366 requisitos. Pegue uma parte dele. Como é que foi meu dia hoje? Eu registrei tudo o que aconteceu? Faça uma parte, não precisa fazer tudo de uma vez só. Treinamentos, monitorias e sempre revisar processo. O revisar processo é talvez uma das partes mais difíceis. Está todo mundo certo? Está todo mundo alinhado? Estamos. Não, mas é que ontem a gente trocou. Só que a gente não avisou ninguém que trocou alguma coisa. O simples fato de você ter trocado o teu fornecedor pode implicar numa auditoria interna. Só que eu esqueci de avisar, porque eu acho que não ia impactar, então não preciso avisar. Né? Centros de excelência não são os que nunca cometem erros. Esse é uma das piores frases que um auditor quer ouvir. Aqui não tem evento. Aqui a gente não comete erro. Não comete, ou você não notifica, ou você não tem um gerenciamento de risco adequado que te permite perceber o que está acontecendo. Então, zero não existe. Eu posso estar mitigando algo, mas zero, muito difícil. É praticamente impossível algo como esse acontecer. Então, o que a gente deixa, né, assim, do nosso dia a dia? Primeiro, eu tenho que conhecer os meus processos de verdade. Como disse a Janine, coloca o papel no chão, coloca na mesa. A gente coloca na mesa, né, Bruna? A gente pega papel, coloca de fora a fora na mesa. Vamos lá, vamos desenhar, põe post-it, não põe post-it, põe o que for. Mas eu tenho que conhecer meu processo. Se eu não conhecer meu processo, eu não consigo fazer. Mitigar os riscos. Tem um livro que fala sobre defeitos de equipamentos. É uma tese de mestrado da Unicamp, lá em Campinas, para quem não conhece. Foi o primeiro material de estudo que nós tivemos no Brasil para estudar gerenciamento de risco. Era a única coisa que a gente tinha, era coisa de engenheiro na época. E ele tem uma frase lá que diz assim, nenhum equipamento morre de véspera. Pelo menos uma piscadinha ele deu para você. Esse trabalho, essa tese tem 300 mil anos, não sei quanto tempo, desculpa, não é tanto assim. Mas assim, eu nunca mais esqueci. Aquilo para mim foi um aprendizado muito grande, porque para eu entender as coisas e os processos, eu assistia muita cirurgia. Muita cirurgia. Eu entrava nas cirurgias para entender o que estava acontecendo, o que não estava. Sabe aquele bisturi que deu uma falhadinha e depois ele voltou? Ele deu uma piscadinha para você. Daqui um mês, ele queimou meu paciente. Mas por que não avisei a manutenção? Não, foi só uma piscadinha e ele voltou a funcionar. E um mês depois, ele queima um paciente nosso. E eu tenho que proteger o participante em cada detalhe. Né? Lembrando que é ele que está aqui. Nós estamos aqui por ele. Pamela, que está lá no fundo, a Pamela também, numa etapa desse processo, dizia assim, uma aula que a gente foi dar, né, Pamela, de farmácia, ela falava assim, você tem que avisar.
Você tem que avisar os eventos adversos que somos nós que mudamos a bula. Nunca mais esqueci, Pamela. Então, assim, nós somos responsáveis por quem vem depois da gente. Se eu não fizer a minha parte, pode ser o meu filho, o meu neto, os meus pais, alguém da minha família. Nós somos responsáveis. Então, assim, não é o procurar o erro, mas entender que eu vou ajudar os próximos. A gente faz parte desta construção. Então, aqui uma mensagem final que a gente gosta. A gente trabalhou realmente com muito carinho. Foi um trabalho muito gostoso de ser feito. Acho que tudo que a gente aprende a mais vale a pena, né? Que nós não construímos um checklist para passar nas auditorias. Nós construímos um sistema capaz de proteger o participante, garantir a confiabilidade dos dados e tornar a auditoria apenas uma consequência natural de um trabalho bem executado. Nós vamos nos preparar para receber os auditores externos? Claro que nós vamos. É certo que nós vamos fazer isso, mas não aquela loucura, tem que assinar papel, tem que fazer isso. Não. A gente vai fazer um alinhamento. E vamos ficar nervosos? Vamos. Cada um que chega, a gente fica nervoso. A gente chora no final, a gente chora depois. Porque eu sou super solidária, gente. Se alguém começar a chorar, eu choro junto e está tudo certo. Eu digo que o dia que eu parar de me emocionar pelo que eu sou e pelo que eu faço, está na hora de eu pegar a minha bolsa e fazer outra coisa. Então, assim, o dia que vocês perderem o T grandão, procurei outra coisa para fazer. Eu, graças a Deus, tenho isso, me emociono a cada auditoria que eu faço, a cada auditoria que eu recebo, fico nervosa pra caramba, não pense vocês que não. Mas é tão bom saber que a nossa equipe lutou, que ela conseguiu. E se for para chorar, a gente vai chorar junto, não tem problema, não. E aqui, né, só para finalizar, porque a qualidade não acontece só no dia da auditoria. Ela acontece em cada decisão ao longo do estudo. Nós somos responsáveis pelo que vai acontecer com o nosso participante. Então, cada decisão que vocês tomarem vai refletir nesse participante. Muito obrigada. Obrigada, Josi. Obrigada. Deixa eu pegar aqui. Obrigada a todo mundo que veio, né? É muito legal a gente ver o quanto que a qualidade faz parte do nosso dia a dia, mas eu queria deixar uma reflexão para todo mundo aqui, e que independente de quão enorme deve ser a qualidade do nosso dia a dia, ela é feita por pessoas, como a Janine, como a Josi, como a Bruna, como toda a minha equipe, como todo mundo que está aqui. Então, assim, pesquisa clínica é feita de pessoas para pessoas, que a gente possa buscar sempre excelência em tudo que a gente faz no nosso dia a dia, porque é um trabalho que realmente exige, né, excelência, e a gente tem que acompanhar a inovação. Então, assim, é muita coisa que a gente tem que aprender todos os dias, e que são pessoas fazendo diferença na vida de pessoas, né, se integrando aqui, o pessoal que a gente se encontra todo dia, almoçando junto. Então, tudo isso faz muita diferença. Eu queria agradecer a presença de todos, ao IOP Educa, ao IOP Pesquisa, a NAI, que ajudou super na organização, ao pessoal que está assistindo online também, tem bastante gente aí acompanhando. E agora eu queria desejar um bom jantar para todo mundo. Obrigada.